Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Hoje, sexta-feira, sextou, né? Sextou, pois é, tá aí, feriadão, né? Isso. A gente chega com muita informação nessa sexta-feira santa para vocês. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos assiste. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais de comunicação. Nosso e-mail vai aparecer aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e também pelo nosso WhatsApp DDD 24 99323 4567. Facinho esse aí, participe conosco. E olhem só, gente, hoje o dia amanheceu com chuva e vento. Neste momento, a chuva está branda e em algumas regiões de Petrópolis já não chove. Essas são imagens feitas hoje de manhã, cedinho, da nossa sede na TVC. Tivemos uma ampliação aí da imagem para mostrar que estava chovendo no momento que nós fizemos essas imagens. Então, vamos agora às notícias desta sexta-feira, dia 15 de abril. Saiba como funciona a Lei Geral de Proteção de Dados e os cuidados que devem ser adotados por pessoas físicas e jurídicas. Sindicatos venderam botijões de gás por R$ 73 em protesto contra a política de preços da Petrobras. Neurocientista afirma que longevidade pode estar associada com a hora que comemos. Tragédia que assolou Petrópolis completa 2 meses nessa sexta-feira. Novo temporal assusta petropolitanos e alaga Coronel Veiga e algumas ruas do centro histórico de Petrópolis. Saúde na escola. Crianças de Rio Grandina participam de ação sobre higiene bucal. E mais, os destaques da agenda cultural, agora no Correio da Manhã na TV. Começamos essa edição, como sempre, com a leitura do nosso jornal Correio da Manhã. Hoje, edição especial, né? Sexta, sábado e domingo aí, edição também de feriadão. Para você dar uma olhada nessa versão, acesse o nosso site lá, jornalcorreiodamanhã.com.br. Vamos aos destaques da nossa primeira página. Antes de deixar esportes, Gutenberg Fonseca pagou 19 milhões de reais a Fair Play. Esse é o destaque da coluna do Magna Vita na página 3. E em destaque grande aí na nossa página aí, a prova de fogo da vacinação da Covid. Depois de 2 anos, cidades brasileiras voltam a celebrar as festas e as romarias da Semana Santa. Exatamente. Na foto aí, neste ano, o rito de encenação das 14 estações, das 14 estações da Paixão de Cristo em Aparecida levará a reflexão sobre a paz mundial. E ainda continua a primeira página, Rio Tour anuncia cobrança do passaporte vacinal na Sapucaí e na Intendente Magalhães. Destaque da página 6. Temos na página 4, José Mauro Coelho assume a Petrobras. Decisão foi tomada ontem na Assembleia da companhia. Ele vai assumir a presidência agora da estatal. Temos vários outros destaques, falando do consumo das famílias, que cresceu 2,26% no bimestre. Temos ainda sobre Petrópolis, governo que entrega a LDO de 2023 ao Congresso Nacional. E temos também os destaques do segundo caderno, que hoje, em edição especial, é um pouquinho maior, tem vários destaques lá dentro, várias dicas aí também para o final de semana. Vamos agora para a página 2, nossa página de opinião, com a leitura do nosso editorial por Nana Grassi. A importância do turismo para reaquecer a economia.
A hotelaria do Rio está em verso e prosa. O último dado divulgado pelo sindicato da categoria mostrou que 81% dos quartos estão ocupados para este feriado de Semana Santa na capital, com destaque para Barra, Recreio, São Conrado, 89,7%, Ipanema Leblon, 88,36% e Copacabana e Leme, com 85,17%, que estão acima da média. Não por menos, são as regiões mais badaladas da cidade. Já para o segundo carnaval do ano, a primeira parcial mostrou 68% de acomodações reservadas, sendo Leme e Copacabana com 70,23%, Barra da Tijuca São Conrado com 68,59% e o Centro com 66,57%. Percebe-se nos dados que, enquanto o Centro não aparece entre os 3 primeiros da Páscoa, já está no pódio na Semana da Folia, exatamente pela proximidade para o Sambódromo. Já no interior, os dados para a Semana Santa são de média de ocupação de 80%, sendo Itatiaia e Penedo 91,2%, Armação dos Búzios 89,1%, Macaé 85%, Cabo Frio 84,8% e Arraial do Cabo 81%. Paraty, 80,1%, Petrópolis, 80%, Teresópolis, 80%, Rio das Ostras, 78,2%, Vassouras, 78,1%, Angra dos Reis, 77%, Valença e Conservatória, 76,8%, Nova Friburgo, 76,1% e Miguel Pereira, com 68%. Ainda não foram divulgados os dados do Carnaval no interior. Pelos números, o Rio será invadido por muitos turistas nas 2 próximas semanas, algo que será bastante animador para os setores de bares, restaurante, comércio, shoppings e serviços. Uma prova de que o turismo pode ser uma grande plataforma para movimentar a economia de uma cidade, quiçá de um estado ou país. Não é por menos que a hotelaria é investimento em segurança turística, com reuniões com órgãos competentes na segurança pública, para melhorar ainda mais a condição do visitante no Rio. A Secretaria de Estado de Turismo deve preparar mais campanhas para os próximos feriados, a fim de atrair mais pessoas para o Rio, para reaquecer a economia do Estado, provando que ele está completamente modificado. É isso. Nós temos também um segundo editorial na nossa página 2, que é "Foi dada a largada e o comércio agradece". Esse editorial você entra lá no nosso site, jornalcorreiodamanha.com.br, para conferir ele na íntegra e todos os destaques também do nosso jornal. Vamos agora à página 3 com os destaques da coluna do Magna Vita. A primeira nota vazou. A lista dos novos desembargadores vazou em um PDF que era a minuta para o DO. O arquivo viralizou com os nomes escolhidos pelo MP Humberto Dalla e Renata França Fadel, pela OAB Vitor Marcelo Afonso Rodrigues, André Luiz Marques e Eduardo Biondi. É isso. E tem uma segunda notinha ali do lado, ali, ó, no seu canto esquerdo. Ora, pois, embarcam sábado, dia 16, para Lisboa o governador Cláudio Castro, em companhia de Rodrigo Abel e um segurança. Na terça, já retornam, ficam no mesmo hotel do evento do ministro Gilmar Mendes. Na agenda, uma audiência com Marcelo Rebelo, presidente de Portugal. Então tá aí o governador indo atrás de investimentos, né, para o Rio, fora aí. E a coluna do Cláudio Magna Vita traz hoje uma denúncia. O Amigo Bomba, parte 1. Compreenda a trajetória tumultuada de Gutenberg Fonseca e a sua forma de agir. Na primeira página, nós vimos lá os 19 milhões de reais pagos à Fair Play. E aqui no centro de página a gente pode ver a nota, o detalhamento do empenho, o pagamento do empenho, 19 milhões de reais pagos no dia 29 de março de 2022 e a observação, desembolso referente à primeira parcela do gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do primeiro lote do projeto RJ em Movimento. Então vamos ler um pouquinho aqui dessa denúncia. Quando foi realizado o Rio Open de tênis em fevereiro passado, um fato chamou a atenção.
uma mancha branca na plateia. O principal torneio de tênis do Brasil, com lugares disputados à tapa pelos aficionados da raquete, tinham dezenas de cadeiras vazias nas partidas. Eram os convites enviados para o secretário de Estado e que ficaram retidos com o secretário Gutenberg de Paula Fonseca. Para o gabinete do governador, enviou 12 pares de ingressos. No Guanabara, chovia pedido de tickets que estavam retidos na República dos Esportes, território independente do governo estadual, que sempre tratou com rebeldia as instâncias superiores. Este relacionamento tumultuado no governo estadual reeditou o mesmo comportamento de Fonseca com o governo de Wilson Witzel, que o nomeou como secretário de governo, instalando a sua estrutura na entrada do prédio histórico do Guanabara, em uma sala com infraestrutura no teto e placas de gesso penduradas. Gutenberg começou a acumular inimizades. Deputados tomavam intermináveis chá de espera. Promessas não eram atendidas e pedidos esdrúxulos eram enviados como ofício que pedia 800 ingressos de cortesia a título de, abre aspas aí, atender os deputados, o que gerou um telefonema de protesto de Rubem Medina, diretor da Artplan, para o então secretário da Casa Civil, José Luiz Zamit. Na agenda de Fonseca entrou Procon, Maracanã e barreira fiscal. As queixas contra o jeito truculento do ex-juiz de futebol foram se acumulando, até que Witzel resolveu dar um basta. Em uma reunião no gabinete principal do governador, na presença do vice Cláudio Castro e de mais 2 secretários, Gutenberg Fonseca foi chamado e comunicado o seu desligamento. Além de queixas, Witzel falava de acusações, nunca comprovadas, que acelerou a saída de seu marqueteiro de 2018, que, entre as proezas, conseguiu grudar a imagem do candidato do PSC a Flávio Bolsonaro, postulante ao Senado, fazendo Wilson Witzel surfar na onda bolsonarista, mas sempre como penetra. Fora do governo, ele passou a acreditar sua demissão ao conflito de interesses de Witzel e Bolsonaro. Olha só. E ainda continua a coluna, tá? Nunca foi nomeado no governo federal. Defenestrado do Estado, nunca conseguiu uma vaga no governo federal. Passou a se apresentar como melhor amigo do senador eleito, arrotando uma ascendência sobre o parlamentar e fazendo questão de dizer que Flávio tinha uma suíte na sua casa, em um condomínio da Barra. E aí mais uma parte da denúncia sempre em movimento. Sem criar limo por onde passa, ele se aproximou de Marcelo Crivella e acabou propondo ser o interlocutor com Brasília. Em outra parte, de volta ao Estado, Fonseca falava cobras e lagartos do governador, usando adjetivos impublicáveis. Mirou a cadeira de Leandro Alves, o peixe, e infernizou a vida de Flávio Bolsonaro até conseguir a indicação. Recebeu apenas um conselho do senador. Veja bem o que vai fazer. Fecha aspas aí sobre o conselho. A denúncia é muito extensa, muito maior do que o que nós lemos aqui. A gente leu poucos trechinhos aqui para vocês, mas para ficar inteirado sobre todo o caso do Gutenberg Fonseca dentro da Secretaria de Esportes, entre outras, né, escaladas aí do político, entra lá no nosso site, jornalcorreidamanhã.com.br, está aí na sua tela aí, confira na íntegra a denúncia na coluna do Magna Vita. E lembrando que essa denúncia vai continuar na próxima edição, com o seguinte título, um raio-x da RJ em movimento. Isso aí, que é um projeto aí que realmente tem que ficar de olho. Vamos então aos destaques da página, ao destaque da página de política, né? Ao destaque agora na página 4. LDO entregue no limite. Congresso recebe PL da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023. A Operação Padrão e a greve no funcionalismo público federal afetaram a divulgação do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023. O texto
com cerca de 900 páginas, foi protocolado no Congresso Nacional pouco antes das 19 horas desta quinta-feira, data limite da apresentação do projeto, mas o teor e os números ainda não são conhecidos. O destaque da página nacional, ainda nessa página, né? Na página 4, o destaque nacional, celebrações estão de volta. Depois de 2 anos, cidades brasileiras voltam a celebrar a Semana Santa. Este ano, as igrejas terão missas e encenações da Via Sacra. Então, o controle da pandemia fez com que várias cidades retornassem este ano às celebrações da Semana Santa. Depois de 2 anos sem eventos presenciais, a população poderá assistir missas e encenações da Via Sacra, além de procissões e outros eventos religiosos também. É isso aí. Agora os destaques da economia, o destaque de economia, perdão. Gasto com saúde divulgado, a maior despesa do governo no setor foi com a saúde pública, diz o IBGE. As despesas com o consumo final de bens e serviços de saúde no Brasil corresponderam a 9,6% do Produto Interno Bruto, PIB, a soma dos bens e produtos fabricados no país em 2019, sendo 3,8% gastos do governo e 5,8% despesas das famílias e de instituições sem fins lucrativos a serviço das famílias, totalizando aí 711,4 bilhões. Então tá aí, as despesas maiores do governo foi com o gasto no setor de saúde pública. Eu só queria dar uma notinha ali do Correio Econômico, se me permitem, a gente tem um tempinho rápido. O empreendedor ali, sul-africano ali, Elon Musk, dono da Space Fox e da Tesla, registrou na Comissão de Valores Monetários, valores mobiliários do ZEUA, a proposta para adquirir completamente o Twitter. Há semanas atrás ele já tinha feito uma compra bilionária de 9,8% da rede social. Agora ele quer ser dono da rede social por inteira. Outro destaque, você falou de gasto com saúdes divulgados, né? O consumo das famílias cresceu 2,26%. Só para destacar isso, que tinha sido lá o destaque da primeira página, exatamente, né? Então, o consumo das famílias cresceu e o salário só diminui. Pois é. E os preços aumentam a cada minuto. Vamos então ao destaque da página do Rio de Janeiro. Carnaval com passaporte vacinal. André Duarte, presidente da Rio Tour, anunciou em coletiva a medida. O presidente da Rio Tour, André Duarte, afirmou em coletiva que os foliões que quiserem prestigiar os principais desfiles de carnaval no Rio terão de apresentar o passaporte vacinal. Então tá aí, para você que vai curtir o carnaval no Rio de Janeiro, na apoteose, ver os desfiles, fique sabendo que tem que levar lá o seu cartãozinho de vacinação, não se esqueçam disso. Ainda nessa página, só que na editoria do Estado do Rio, Petrópolis pronta para os feriados. Cidade aposta no turismo como uma forma de se reerguer economicamente. Então mostra a foto da Casa Santos Dumont, que ficou intacta depois das chuvas, né? Graças a Deus, né? Aqui em Petrópolis, né, chove, o tempo vai ficar chuvoso durante o fim de semana, mas o turista pode vir, que a cidade vai estar aí de braços abertos, com os pontos turísticos abertos. A gente tem uma rota cervejeira aqui, nós temos também uma rota gastronômica hoje, então pode vir que a cidade está de braços abertos para receber o público. Olha, esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. E você pode receber essa versão digital do nosso jornal acessando o nosso site, está aí na sua tela, jornalcorreiodamanhã.com.br. Essas foram as notícias de destaque do Correio da Manhã de hoje. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê um resgate no Pará que mais parece coisa de filme. Verdade mesmo. E você vai ver também que a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe novas regras sobre o tratamento das informações de pessoas físicas e jurídicas. O Correio da Manhã volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira!
Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. E olha só, a gente começa este bloco falando de um resgate emocionante que aconteceu ontem no Pará. A gente vai chamar agora o Richard Stolzenburger, que traz todas as informações. Richard, como é que eles conseguiram ser achados? Olá, Jorge. Olá, Roberto. Olá a todos. Foram praticamente 17 dias ilhados. Olha que situação, viu, Jorge? Eles estavam saindo, eram 6 tripulantes no total que saíram na embarcação e seguiam para Chaves, lá no Pará. Eles que saíram de Santarém estavam indo então para o município de Chaves. No meio desse trajeto, a cozinha começou a pegar fogo e com isso, esses tripulantes procuraram uma ilha, algum local que pudessem ficar. Então foram para essa ilha, começaram a se alimentar do que sobrou, né, dessa embarcação e também da água da chuva durante esse período de 17 dias. Um dos tripulantes teve a ideia de colocar um recado dentro de uma garrafa PET e, presa numa boia, colocar essa boia no mar para que esse recado chegasse a algum lugar. Essa medida, essa ação que eles tomaram foi, inclusive, parte de um treinamento que um dos tripulantes fez em um curso da Marinha do Brasil. E deu resultado pelo que a gente viu. Esse recado, essa boia chegou, sim, a algumas pessoas e a Marinha do Brasil foi realizar o resgate. Eles foram, inclusive, resgatados de helicóptero, foram encaminhados para a capital, Belém do Pará, aonde foram depois encaminhados com o SAMU para uma unidade de saúde lá no Belém do Pará, e onde foram realizados aí exames e os atendimentos a esses 6 tripulantes. Realmente é coisa de filme, né, Jorge? Porque ficar 17 dias ilhados, praticamente sem alimentação, eu imagino que deva ser muito complicado. E é lógico que a gente reforça aí, fica aquele sinal de esperança que a gente não deve desistir. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. Que história, né? Nossa, uma garrafa com um bilhete. Olha, muito realmente bom. De filme. Fantástico. Criada em 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados traz novas regras sobre o tratamento das informações de pessoas físicas e jurídicas. Por isso, é necessário ficar atento às mudanças e como os dados são utilizados pelas empresas. Apesar de ter sido aprovada em 2018, a Lei 13.709, que estipula os critérios relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados, só entrou em vigor em 2021. Foram 3 anos de adequação para garantir os direitos de pessoas físicas e também de empresas. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem trazer regras para o tratamento de dados pessoais. Acho importante primeiro a gente explicar o que é um dado pessoal. É qualquer informação que possa identificar uma pessoa. Então, seu nome, sua data de nascimento, por exemplo, a gente está aqui nessa sala. Se alguém falar, uma mulher advogada de cabelo preto, só tem eu. Então, isso vai ser considerado um dado pessoal. A lei ela vem trazer regras para fazer esse tratamento de dados. Tratamento é o simples acesso aos dados, já é considerado um tratamento. Então, isso resguarda os titulares de dados e os empresários, eles precisam tomar cuidado e terem regras para fazer esse tratamento de dados. Atualmente, os dados são informações consideradas de altíssimo valor e adotar medidas que visam a proteção delas possibilita uma ampla concorrência na prestação dos serviços. O maior ativo das empresas hoje em dia são dados pessoais, porque é com isso que eles conseguem fazer negócios, eles conseguem ver o perfil do consumidor. Então, dado pessoal é realmente o novo petróleo. Antes, sem a regulamentação, as empresas podiam vender banco de dados sem nada. Elas simplesmente vendiam dados de milhões de pessoas
Então, com essa lei, isso trouxe também uma concorrência melhor para as empresas. A lei garante segurança no sigilo dos dados, no entanto, é necessário ter atenção, principalmente na hora de realizar compras online. Os consumidores devem ficar atentos a todas as solicitações de dados pessoais na internet, por meio dos cookies e da política de privacidade dos sites. O mesmo deve ser feito em compras presenciais. Ver se essa empresa se preocupa com a proteção de dados. Hoje em dia a gente tem lá os cookies, que não são biscoitinhos, quando a gente entra no site. Aqueles cookies, eles rastreiam tudo que a gente faz naquele site. Então tem tipo de cookie que quando você fechar o site, ele já vai ser apagado. Tem outros que eles vão continuar, quando você acessar o site de novo, eles já vão saber qual é o seu perfil. Então isso que quando vem aquele aviso, isso também faz parte da proteção de dados. Mas a gente vai além. Quando você vai fazer negócio com uma empresa, vê a política de privacidade da empresa. Hoje todas têm que ter uma política de privacidade. Então vê como a empresa trata os seus dados pessoais. Um outro ponto importante é, por exemplo, vou me matricular numa academia. Eles precisam de informações sobre a minha saúde. Se eu passar mal lá, eles precisam dessa informação. Então tudo bem eu fornecer alguns dados de saúde, meu CPF em uma academia. Mas se eu for, por exemplo, comprar um chocolate numa loja, eles não precisam de nenhuma informação de saúde minha. Então, essa preocupação, que tipo de dado eu estou fornecendo, eles precisam desse tipo de dado ou eles estão indo além? Se uma pessoa ou empresa identificarem que tiveram os próprios dados fornecidos de forma indevida para outras instituições, é necessário que o PROCON seja acionado. É recomendado ainda que elas busquem pelo DPO da empresa, que conseguiu essas informações sem autorização. Ele é o profissional responsável pelo setor. Em seguida, pode ser solicitada a exclusão dos dados e, caso o pedido não seja atendido, a recomendação é que o problema seja resolvido na Justiça. A Federação Nacional dos Petroleiros, que reúne sindicatos de empregados da Petrobras e o Observatório Social da Petrobras, organização que monitora a estatal, fizeram ontem uma ação para vender botijões de gás de cozinha a R$ 73 nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas e Alagoas. A ação batizada de Dia Nacional do Gás a Preço Sem PPI tem por objetivo fazer a crítica pública do preço da paridade de importação, que faz parte da política definida pelo governo para a Petrobras calcular o valor dos combustíveis no Brasil. A metodologia do PPI leva em conta a cotação de referência do combustível no mercado global, o preço do frete para trazê-lo para o Brasil, o seguro da carga e até o adicional ao frete para a renovação da marinha mercante, que é um tributo cobrado sobre a navegação. Na semana de 3 a 9 de abril, segundo dados do órgão regulador, em alguns municípios de Santa Catarina, Mato Grosso, Rondônia e Pará, o botijão de 13 quilos era vendido a R$ 150. O valor de R$ 73 do botijão de gás foi definido pelo Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais, baseado em uma análise da estrutura real dos custos da Petrobras sem o PPI e mantendo o lucro dos distribuidores, revendedores e da estatal. A ação foi realizada nas cidades paulistas de São José dos Campos, Cubatão e São Sebastião, na capital do Rio de Janeiro, em Maceió, no estado de Alagoas, e em Manaus, no estado de Amazonas. Para a retirada do botijão cheio, foi necessário entregar um recipiente vazio. No Rio de Janeiro, o cadastramento, a retirada do cupom e a compra do botijão aconteceu ontem pela manhã na comunidade Beira Rio, no Jardim América. Foram disponibilizados 100 botijões de gás. Se o que comemos é determinante para a nossa saúde e longevidade, talvez a hora em que fazemos nossas refeições seja tão importante quanto. É isso que busca compreender uma pesquisa liderada pelos neurobiológicos e geneticistas. O professor da Universidade do Texas e cientista do Instituto Howard Hughes, Joseph Takahashi, liderou as pesquisas que descobriram o primeiro gene que controla o relógio biológico em mamíferos, lá nos anos 90. Ele sugere que a confirmação poderá abrir portas para uma nova forma de nos relacionarmos com os nossos relógios biológicos, com nossa alimentação, saúde e longevidade. Fatores como o intervalo entre refeições e o período do dia em que a realização
realizamos foram pouco considerados como elementos determinantes nas pesquisas sobre longevidade. Os primeiros estudos revelaram que tal foco pode ser central entre os animais colocados em dietas com consumo de calorias reduzido. Somente aqueles que tiveram um momento de alimentação restrito ao período normalmente mais ativo do dia, mantendo-se sempre dentro do ciclo de alimentação e atividades regulares, foram os que de fato perderam peso. Todos os animais estudados recebiam a mesma quantidade de calorias para consumo ao longo do estudo, que manteve como única variável o momento de ingestão dos alimentos, bem como variações no intervalo entre as refeições. O respeito ao relógio biológico, portanto, pode ser uma chave fundamental para ajudar a desvendar ainda mais a relação entre nossa alimentação e a duração de nossas vidas. Não desrespeitar o ciclo circadiano e sempre se alimentar ao longo de um período de 12 horas pode ser o hábito-chave para uma vida mais longeva e saudável. Agora, olha só, vamos voltar a falar com o Richard, porque o programa Auxílio Brasil tem prazo para que as famílias atualizem os cadastros das crianças. Richard, não é isso aí? Exatamente, Jorge. A Prefeitura de Petrópolis informou que o acompanhamento da pesagem aqui na cidade para os beneficiários do Auxílio Brasil, né, o antigo Bolsa Família, vai até o dia 16 de maio. Então, prestem atenção àquelas pessoas que recebem esse benefício e que devem levar as crianças menores de 7 anos, as gestantes também devem fazer essa pesagem, além também daquelas mulheres férteis entre 14 e 44 anos. Elas estão obrigadas a ir a um posto de saúde próximo à sua residência para poder fazer esse exame. Dentro desse exame, eles vão analisar o quê? Vão fazer a pesagem da pessoa, verificar o cartão de vacinação, se a vacinação está em dia, se não está, qual que está faltando. Além disso, eles vão ver a altura. E no caso das gestantes, essas mulheres também vão ter aí o acompanhamento do pré-natal. Lembrando que essa etapa ela é obrigatória, então o pessoal aí tem que ficar atento e não perder o prazo. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. E você vai ver depois do intervalo que 2 meses depois da maior tragédia climática de Petrópolis, ainda há muito o que fazer. É verdade. E você vai ver também que projeto Oficina Terapêutica de Saúde Mental vai atender servidores públicos municipais. Voltamos já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. Hoje faz 2 meses da tragédia que se abateu sobre Petrópolis, a maior tragédia que se abateu aqui. A chuva do dia 15 de fevereiro deixou marcas espalhadas pela cidade que ainda está em ritmo de recuperação. Temos a matéria. 2 meses, 2 fortes chuvas, prejuízos incontáveis, 3 pessoas ainda desaparecidas e 241 vítimas fatais. Esses são os números que marcam Petrópolis desde a maior tragédia que já assolou a cidade. O município mostra sinais de recuperação econômica, mas só o tempo vai ser capaz de levar parte da dor de quem viveu aquele dia. Muita tristeza e indignação. A gente vê a nossa cidade do jeito que está. O bairro que eu moro, a rua está praticamente quase que afundando, no bairro Esperança, na Provisória. Lá, exatamente na Servidão Manuel Francisco Fontes,
A água do Imperador até hoje não foi consertar um buraco que está lá vazando água limpa, entendeu? Aí hoje de manhã, aquilo vira uma piscina, porque junta a água do Imperador, mais a água da chuva, a gente não consegue entrar na nossa casa. E o prefeito só arruma o centro da cidade, que é onde os turistas passam, né? Sentimento de tristeza, né? Muita tristeza, né? Agonia, até agora a gente vê isso, né? Claro e visível aos nossos olhos. Muito triste, meu bairro foi totalmente destruído, sabe? E eles não estão fazendo nada, sabe? 165 pessoas ainda estão sendo atendidas em 9 abrigos provisórios pela cidade. Segundo a prefeitura, todas as pessoas que estão nesses abrigos estão incluídas no programa Aluguel Social, que já totaliza 1.923 famílias inscritas, mas muitas ainda não conseguiram novos lares. É o caso da Josiele, que está até hoje desabrigada. Ela passou por 2 abrigos diferentes e hoje está na casa de um irmão. Fiquei na igreja de Santo Antônio uns 10 dias. De lá mandaram a gente para o Morém. Chegando no Morém, pediram uns 10 dias no Morém, pediram para a gente arrumar um lugar para ficar, que senão a gente ia ter que ir para outro abrigo, mas eles não sabiam onde era esse abrigo. Chamaram o rapaz da prefeitura e assistente social, conversaram com a gente e nos garantiram, porque eles viram a dificuldade de conseguir alugar a casa pelo aluguel social, nos garantiram que eles iam colocar, assim que possível, a gente em um daqueles apartamentos, ou da Floriano Peixoto ou do Floresta, até a gente conseguir uma casa. E desde então não conseguimos casa porque ninguém aceita aluguel social ou pede calção. E hoje eu me encontro na casa de parente, porque meus filhos já passaram por muitas coisas e eu não queria, que eles continuassem a abrigo. Josiele teve a casa interditada no Morro da Oficina, local que registrou o maior número de vítimas fatais. No dia da tragédia, sua família passou por momentos de pavor. Dia 15 morreu meu irmão e minha irmã, minha casa caiu, perdemos tudo. Meus filhos, eu estava num bar com eles, o bar também caiu, meus filhos ficaram soterrados. Meu esposo ficou soterrado em casa, mas graças a Deus meus filhos e meu esposo saiu com vida. Perdi minha irmã e meu irmão. Durante todo este período, 205 mil toneladas de detritos foram retirados das ruas pela Condep. Esse número é a soma dos entulhos deixados pelas chuvas do dia 15 de fevereiro e 20 de março. E mesmo com o trabalho de desobstrução das vias, ainda há 13 ruas interditadas e o trânsito continua caótico. Outras 7 ruas estão operando em meia pista, livres para veículos leves ou apenas liberadas para moradores. Com vias principais interditadas, essas ruas seguem atuando com o sentido invertido para atender o fluxo de veículos. Por cima da minha casa fizeram uma rua, a população, e eu tenho medo porque não tem escoamento de água, entendeu? E as autoridades nunca tomaram nenhuma posição. E não é só eu, Petrópolis em si, só quem mora nos prédios no centro da cidade que está seguro, porque o resto... Fico com medo, receio. Choveu, a gente já fica atento. Choveu, já corro fora dali, onde estiver, a gente já fica com medo, Porque não tem segurança. Qualquer chuvinha é risco de vir um desastre. É um desespero. Outro dia começou a tocar a sirene e era 1h30 da manhã. Aí a gente vai para onde? Colégio fechado, sem vizinho que tenha segurança, porque todos nós ali estamos em área de risco, o bairro foi condenado, Então, quer dizer, nós ficamos pavorosos. A Defesa Civil concluiu mais de 6 mil laudos de vistorias das mais de 9.700 ocorrências registradas. Desse total, a maior parte foi por deslizamentos e mais de 2.800 atingiram diretamente imóveis por cerca de 60 localidades afetadas. De todas as ocorrências cadastradas, mais de 3.600 ainda estão em andamento. 2 meses já, daqui a pouco vamos para o 3º mês e a gente nunca consegue recomeçar, tá muito difícil recomeçar, de abrigo em abrigo, dependendo dos outros, na casa dos outros, aí joga de um abrigo para o outro. 5 vezes eu me desloquei de lugar e meus filhos não estão tendo um ponto assim de referência para chamar de lar desde a tragédia do dia 15. E mesmo depois de todo esse tempo, 2 meses, ainda tem muita gente precisando de ajuda, como nós vimos na reportagem, e passando por situações no mínimo absurdas. Nossa equipe foi ao Morém acompanhar uma pequena parte da situação caótica enfrentada por moradores da localidade. Lá no local, os bueiros estão entupidos, existem ruas ainda intransitáveis e falta energia em alguns pontos.
Mesmo após todos esses dias da tragédia, o cenário de destruição por lá. Há cenário de destruição por lá, assim como a gente observa também em vários outros pontos da cidade, porque parece que nunca vai mudar. Veja então na reportagem de Rafaela Cordeiro. Desde a primeira forte chuva que atingiu Petrópolis no dia 15 de fevereiro, moradores da rua Marciano Magalhães e principalmente da rua Vereador João F. Castro, no Morém, vêm sofrendo com diferentes problemas. Alguns moradores estão ilhados na parte mais alta da rua e nenhum deles consegue sair com os carros da garagem. E com a forte chuva que caiu na manhã desta quinta-feira, a situação voltou a piorar. Já estão pedindo para consertar isso aqui há bastante tempo. Só que o prefeito veio aqui e não fez nada. Aí veio a água do Imperador, aí fez essa porcaria aqui, que tampou só o buraco, mas não botou manilha, não botou escoamento de água, não botou nada. Só jogaram a terra. O que aconteceu? A água desviou de novo e abriu tudo de novo. Alexandre trabalha em uma confecção que fica nesta rua e conta que está impossibilitado de trabalhar, já que os veículos não conseguem passar pelo local para levar as mercadorias. Na tentativa de ajudar quem passava por ali, ele colocou pedaços de madeira sobre os buracos para diminuir os riscos de quem precisava descer. Está fazendo uma ponte para o pessoal passar. Porque eu dependo carregar malha, carregar um monte de coisa, tem que ficar improvisando o caminho. Não só para mim, como para os moradores. Com as fortes chuvas que atingiram a cidade, a galeria pluvial que funciona aqui nesse trecho agora está a céu aberto. A função dela é levar a água até mais embaixo, no rio que fica na rua principal, a Marciano Magalhães. Mas no dia 15 de fevereiro, ela foi atingida por uma barreira que caiu aqui no local. E agora, com as pedras e os entulhos que seguem sendo carregados pelas chuvas, ela perde a sua função. Francisco mora na região há apenas um mês. Ele precisou sair da casa onde morava, no Morro da Oficina, depois de ter a residência interditada pela Defesa Civil. Ele conta que se mudou para o Morém no dia 10 de março e com a forte chuva do dia 20, começaram novos transtornos para ele. Dia 20 veio a chuva, estourou tudo e estamos sem rumo até hoje. Aí vieram aqui, tamparam só para tirar o carro de um deputado que estava aqui em cima, levaram o carro dele e abandonaram a gente novamente. Estamos aqui nessa situação que vocês estão vendo aí hoje. Né? Carro tem que ficar na rua, a gente tem carro, não pode usar, né? Fica fora da garagem, né? Sujeita a todos os riscos na rua e mal tem passagem para pedestre passar, que é até perigoso. Muita gente idosa, gente doente, tem gente aqui doente mesmo, seriamente doente, e não tem passagem para passar. Todas as vezes que chove, a água desce pela rua com muita força e chega até a via principal do Morém, a rua Marciano Magalhães. Ali, a maior parte dos bueiros está entupido, o que faz a água seguir pela via com ainda mais força. Edna tem uma oficina e conta que o problema é antigo e já se arrasta desde o ano passado. Além da água, a região também sofre com a falta de iluminação pública nos postes. As águas escoam aqui na Marciano Magalhães e os bueiros, por estar entupido, então essa água escoa toda aqui. Então ela entra na oficina, essa galeria que está aberta ali, ela desemboca toda aqui na hora no pico de chuva, essa rua fica toda coberta de água. Então a água passa por ali, por trás do poste e vem toda aqui para dentro. Edna conta ainda que com a chuva desta quinta-feira, o marido dela precisou desentupir os bueiros para que a água parasse de entrar em sua oficina. E ela conta que o problema é ainda maior. Com as enchentes, moradores da região têm sofrido com doenças como a leptospirose. Sofri perdas muito grandes recentemente e estou tentando aqui ressuscitar. Aí a gente tenta ressuscitar dentro da água, isso sem falar no surto de leptospirose, que está aqui, sem falar no surto de sarna, que está aqui, porque ninguém fala. Com a soma dos problemas sem solução, os moradores se sentem esgotados. Cansei. Eu estou realmente esgotada, cansada de esperar alguma providência dessa nossa prefeitura sem prefeito. A primeira vez foi dia 15, depois dia 20 e agora de novo. Quer dizer, desde a primeira enchente, desde a primeira tragédia, a gente está sem condução, sem poder passar aqui. E só foi agravando e até agora ninguém fez nada. Os moradores não aguentam mais, né? Como o morador falou ali, 15 de fevereiro, 20 de março e agora, né? 2 meses. Só para completar. Olhem só. E a terceira, né? A chuvarada, pois né? É. A Prefeitura de Petrópolis informou que as equipes da Secretaria de Defesa Civil estiveram no local ontem,
onde foi identificado um vazamento de adutora. Os agentes avaliaram a estrutura da via afetada e o caso vai ser encaminhado para os demais órgãos competentes para que providências sejam tomadas para a recuperação da via. Senta e espera, né? Até que os reparos sejam feitos na localidade, a recomendação é que os veículos não circulem no trecho. Não sei como o nosso personagem vai fazer para carregar a sua mercadoria. Bota no lombo, né? Já que a própria prefeitura fala que é melhor, né, nesse período, não usar a via. A prefeitura disse ainda que as equipes da Defesa Civil sinalizaram a área e procederam com o bloqueio da via para a passagem de carros. Mas moradores da localidade afirmam que nenhum bloqueio foi feito no local até o fim da tarde de ontem. Pois é, difícil a situação, né? Eu fico aqui pensando aqui, não tínhamos secretário de obras. Agora nós temos um novo secretário de obras, eu não sei se ele está vendo o jornal, se ele está inteirado das notícias e se ele sabe da situação desses moradores, né? Também, talvez ele não esteja presente também na secretaria, né? Sabe qual a notícia que eu gostaria de dar aqui no nosso jornal? Prefeitura de Petrópolis faz mutirão de limpeza de bueiros. Olha, ia ser uma notícia maravilhosa para os petropolitanos. Seria excelente. Fica a ideia aí para a prefeitura aí, porque está precisando de limpeza neles. Enquanto tudo estiver entupido, vai continuar essa situação. Chove, as ruas alagam. Não vai ter jeito. Vamos prosseguir aqui. Hoje o dia amanheceu chovendo e choveu a noite toda. Realmente, muita chuva durante a madrugada. Mas ontem, uma nova pancada de chuva em Petrópolis apavorou a população. Em poucos minutos, o centro da cidade já apresentava pontos de alagamento devido à falta de escoamento e a rua Coronel Veiga, tradicional aqui, né, chegou a ser interditada. Nesta quinta-feira, a Defesa Civil de Petrópolis alertou às 9 horas da manhã e 8 minutos em um grupo de aplicativos de mensagens feito para informar a imprensa sobre a possibilidade de chuva forte na cidade. Apenas 2 minutos depois, às 9h10 da manhã, um novo comunicado já informava o fechamento da rua Coronel Veiga após o transbordamento do rio. Agentes da Defesa Civil e da CPTrans foram deslocados para bloquearem o tráfego de veículos e orientarem a população no local. Com cerca de 1 hora de chuva moderada, algumas ruas do centro de Petrópolis, como a Floriano Peixoto, Caldas Viana, Benjamin Constant, 24 de Maio, Aureliano Coutinho e Rua Tereza, apresentaram pontos de alagamento ocasionados pela falta de escoamento, tendo em vista que na região não houve o transbordamento de rio. O maior acumulado pluviométrico foi registrado no Bingen, na localidade do João Xavier, com 30,4 milímetros. Às 10 horas e 46 minutos, a Defesa Civil informou que os núcleos de chuva que atuaram sobre o município pela manhã tinham se afastado. Mas o alerta ressaltou ainda que há possibilidade de ocorrência de chuva na cidade nos próximos dias. A Defesa Civil orienta que a população fique atenta aos alertas que ainda podem ser emitidos por SMS e grupos de aplicativo. Em caso de emergência, as pessoas devem ligar para o telefone da Defesa Civil no 199 ou para o Corpo de Bombeiros no 193. São vários telefonemas aí que a gente pode recorrer nesse tipo de hora, mas vamos lá, né? Convenhamos, tá um absurdo. Qualquer chuvinha agora, o rio enche, você estava me contando que quando você saiu ontem do nosso jornal, você ficou preso porque não conseguiu passar, não tinha passagem por conta da chuva. Na verdade, 40 minutos ali, parado ali do lado ali da Volkswagen ali, na Washington Luiz ali, na entrada da Washington Luiz, porque a Washington Luiz já tinha jogado para fora. E aí o rapaz da Defesa Civil, do trânsito vieram falar, olha, você quer passar, o rio está quase jogando para fora, para cima. Falei, não, prefiro não arriscar, vou ficar aqui parado. Houveram uns que preferiram se arriscar e eu falei, não vou, para lá já encheu, para cá pode encher, então eu vou ficar paradinho aqui no alto, né? Para quem conhece a cidade sabe que ali tem uma certa altura, você pode chegar o carro um pouco mais para trás, que você vai ficar
mais seguro, mas mesmo assim apavorado com a situação, então eu preferi esperar as águas baixarem e depois prosseguir. E ontem também, a hora que eu saí, uma das ruas pelas quais eu passo, nós mostramos aí na reportagem, né, que a Floriano Peixoto, ela já estava quase completamente alagada. Nós mostramos ela completamente alagada. E as ruas ali do entorno também estão e vão continuar alagadas, porque o túnel extravasor começa justamente ali. Então, com o túnel extravasor que deveria escoar toda essa água, como ele não está funcionando, porque até agora não foi feita nenhuma obra, está lotado de lixo e de terra e de entulho, não está funcionando, vai continuar enchendo assim o centro histórico de Petrópolis. Pois é, tá difícil. Vamos então para a nossa previsão do tempo. Isso aí, vamos lá. Então, a previsão do tempo para as cidades que compõem aí a nossa área de cobertura é de céu nublado com pancadas de chuva, de moderada a forte, acompanhadas de rajadas de vento. As temperaturas vão variar entre 11 e 19 graus em Nova Friburgo, 14 e 23 em Paraíba do Sul, 12 e 19 em Pati do Alferes, 12 e 17 em Petrópolis e 11 e 17 graus em Teresópolis. Tem ainda 3 rios, mínima de 14 e máxima de 23 graus. É isso aí, o ar-condicionado ligou de vez agora para a nossa região. Vamos trocar de assunto agora um pouquinho, vamos falar de saúde. Voltamos a conversar agora com o Richard. Richard, a Prefeitura de Petrópolis criou um projeto em parceria com uma universidade do município, é isso? Exatamente, Jorge. A Prefeitura de Petrópolis, em parceria com a Universidade Católica de Petrópolis, a UCP, criaram uma oficina terapêutica. Essa oficina ela vai debater temas como estresse mental, comunicação e dentre outros temas que serão abordados, sempre envolvendo essa parte. A questão também de cronograma, prioridade na hora de fazer alguma tarefa, enfim. Ela, inclusive, tem o objetivo de levar, então, esse conhecimento aos servidores públicos da cidade. Ali, com esse objetivo, então, de tornar o dia mais produtivo e também, logicamente, cuidar um pouco da saúde mental. Essas reuniões, elas vão acontecer, inclusive, presencialmente. A gente só não tem o prazo de quando elas vão começar. É uma iniciativa importante e, logicamente, que controlar o tempo aí hoje em dia com essa rotina bem puxada e corrida e também da saúde mental é um ponto bem importante nesse quesito. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. Vamos então agora falar que a Prefeitura de Petrópolis multou em R$1 milhão a concessionária de energia Enel devido à precariedade do atendimento na população. De conta de luz com valores errados e falta de atendimento na central da Enel. Estas foram algumas das reclamações feitas por diversos clientes da concessionária ao Procon de Petrópolis. Nós temos recebido muitas denúncias e o número de consumidores insatisfeitos com os serviços da Enel na nossa sede também tem aumentado exponencialmente. Nós temos casos em Itaipava, principalmente nos distritos de fornecimento de energia interrompido desde a época das chuvas e que até hoje não retornou. E o principal, o que nos levou lá, é que eles não mantêm um mínimo de funcionamento ou funcionalidade dos aplicativos, do 0800, isso fere uma série de legislação. De acordo com Jorge Badia, o número de denúncias está relacionado aos atendimentos à distância e virtuais. As pessoas estão desesperadas atrás do fornecimento de energia, muitas pessoas privadas de utilizar equipamentos que mantêm a sua própria saúde, muitos idosos, e elas não conseguem estabelecer uma comunicação com a empresa. O 0800 não atende, quando atende deixa o consumidor mais de 3 horas esperando, o WhatsApp acaba por empurrar o consumidor para as lojas físicas. Em Petrópolis, a loja física da Enel fica localizada na rua Aureliano Coutinho, próximo à rua Tereza. De acordo com o Procon de Petrópolis, o local não possui a capacidade operacional para cuidar dos clientes. Além disso, os próprios funcionários reclamam da falta de equipamentos. Antes de ser feita a multa no valor de R$1 milhão,
foram realizadas pesquisas, notificações e autuações à empresa. Nós constatamos que a Enel vem sendo intimada e notificada desde 2020. A última notificação, inclusive, foi a que motivou, já que não houve nenhuma melhoria nos serviços, motivou a ida do PROCON na sede. Nós fazemos uma aferição de acordo com o potencial econômico da empresa e, por isso, essa multa pode chegar a R$1 milhão. Como forma de auxiliar os consumidores afetados, caso necessário, vão ser feitas avaliações para analisar o tamanho do dano sofrido pelo cliente. E, em seguida, é aberto um procedimento de forma individual. O consumidor ele tem que continuar buscando o PROCON, mas sempre após tentar o atendimento na Enel. Se ele não conseguir, ele pode contar com o PROCON, que a gente vai cada vez mais encaminhá-lo para o judiciário, se essa é a única saída, e aumentar, inclusive, os valores das multas. E olhem só, a Enel Distribuição Rio esclareceu que vai apresentar no prazo de até 10 dias resposta aos pontos sinalizados e acrescenta também que até o momento não houve aplicação da referida multa. Com relação aos clientes afetados pelas chuvas, a empresa esclarece que todos tiveram a energia restabelecida, exceto as residências que foram destruídas pelos deslizamentos de terra e seguem interditadas pelas autoridades locais. E olha só, nessa sexta-feira, um dos maiores eventos nas igrejas das Testemunhas de Jeová do país vai ser realizado nessa sexta-feira. A programação ocorre presencialmente nas igrejas e também pela internet. O evento, que relembra o dia mais importante para os cristãos, a celebração da morte de Cristo, vai ser realizado nesta sexta-feira, 15 de abril. As famílias de Testemunhas de Jeová costumam se preparar para essa noite especial em obediência ao versículo de Lucas 22:19, que diz: "Persistam em fazer isso em memória de mim." Por conta da Covid-19, o evento foi realizado de forma remota nos últimos anos e atraiu cerca de 21 milhões de fiéis. Após 2 anos de isolamento social, as Testemunhas de Jeová vão se reunir presencialmente nos salões das igrejas. O evento é gratuito e aberto para todo o público e vai ser realizado em vários idiomas. Por isso, os participantes estrangeiros também vão poder assistir, tanto presencial quanto online. Basta acessar o site do Salão do Reino das Testemunhas de Jeová e encontrar o local mais próximo de você. É isso aí. Olha só, agora então aquele momento que a gente vai falar da agenda cultural. Não é Exatamente, isso? Hoje é dia de agenda cultural e o fim de semana está cheio de atrações. Hoje é dia de agenda cultural e o fim de semana está cheio de atrações. Em Petrópolis, a Casa Cria Local vai realizar no sábado e domingo, às 1h30 da tarde, a pintura de ovos para criança e família. A iniciativa vai contar com a presença da arquiteta René, que começou a pintar os ovos para os filhos e tornou uma tradição de família. São 20 vagas disponíveis por dia, então corre, porque as vagas são por ordem de chegada. O endereço é Rua Henrique Dias, número 15, no Retiro. Ainda falando de Páscoa, a Casa Marambaia está com a programação voltada para a época de chocolates. No domingo, às 11 horas da manhã, vai acontecer um festival com atividades e caça aos ovos. As reservas podem ser feitas por meio dos telefones 2236-3650 ou 999-747608. A casa fica na Rua Doutor Agostinho Golão, em Correias. Também na Casa Marambaia, no sábado, às 5 horas da tarde, o Sunset Marambaia apresenta uma programação com muita música eletrônica por meio da DJ Scarlett, que faz sucesso há mais de 10 anos e fez parcerias com Kid Abelha, Diana Maza e muitos outros artistas. As reservas podem ser feitas por meio dos telefones apresentados na tela. A Catedral de São Pedro de Alcântara, símbolo maior do catolicismo na cidade e um dos principais pontos turísticos, vai ter programação especial. Nesta sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, vai ser realizada uma vigília. Já às 3 horas da tarde, a celebração da Paixão do Senhor. No sábado, a vigília pascal começa às 7h30 da noite. A programação completa da Semana Santa de todas as paróquias que compõem a Diocese de Petrópolis estão listadas no site da instituição.
Em Teresópolis, o Horto Municipal vai estar aberto neste feriado de Páscoa. Se você ainda não conhece o espaço verde da cidade, que tal programar um passeio e fazer uma visita? É possível desfrutar de área de piquenique, 2 parques infantis, jardim sensorial, horta, bichinhos para interagir com as crianças e ainda um santuário de espécies da flora de Mata Atlântica. O local fica na rua Tobias Barreto, 21, 40 Casas. Nos cinemas tem cartaz o filme DPA 3. Na aventura, Pipo, Bento e Sol se veem em apuros quando Severino encontra um objeto em meio aos escombros de um avião. O que parecia uma inofensiva relíquia era, na verdade, uma das faces do medalhão de Uzur, responsável por controlar e manipular toda a magia existente no mundo. Assim que coloca o artefato no pescoço, o porteiro tão querido começa a se transformar em uma figura maligna. A classificação é livre. Outra opção é o filme Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. Na trama, o professor Alvo Dumbledore sabe que um poderoso mago das trevas está se movimentando para assumir o controle do mundo mágico. Incapaz de detê-lo sozinho, ele pede a Newt Scamander para liderar a equipe de bruxos e um corajoso padeiro trouxa em uma missão perigosa, em que eles encontram velhos e novos animais fantásticos. Mais informações no site cinemax.com.br. A Agenda Cultural fica por aqui. Desejamos a todos uma boa programação e um bom fim de semana. É isso aí, gente. Hoje a gente fica por aqui, né? Mas segunda-feira, a partir das 7h30, estaremos de volta. Bom fim de semana para você e até lá. Tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.